E aí, galera, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Nós vamos iniciar, porque o tempo é curto e eu não posso me prolongar, ok? Eu estou na igreja, é isso mesmo. Porque eu estou na igreja? Porque é um silêncio absoluto. E porque tem um tripé, o tripé ajuda na hora da gravação, né? Na minha casa tem minha mãe, meu pai, minha avó e eu gosto de ficar sozinho nesses momentos, ok? Então vamos iniciar. Essa é uma palavra que Deus me revelou hoje de manhã, quando eu estava orando, né? E eu tenho certeza que ela vai falar com você, eu tenho certeza. Amém? O livro, capítulo e versículo está lá em 1 João, capítulo número 1, versículos 5 ao 10. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Ok? O tema dessa ministração é Andando na Luz, um jovem compromissado. Amém? Vamos lá. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu vou parar aqui no 5, 6 e 7, eu vou dar uma pausa e vou explicar. O que no versículo 5 fala? O versículo 5 fala que Deus é luz, certo? Isso todo mundo sabe. O versículo 6 fala: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, para você conhecer a Deus, ou para você conhecer qualquer pessoa, é necessário você conversar com ela, certo? É um princípio. Se você conhecer uma pessoa, você tem que conversar com ela. Com Deus não é diferente. Se você quer conhecer a Deus, você tem que conversar com Ele. E a conversa é a base da oração. A oração é uma conversa com Deus. E se você afirma que conhece a Deus, mas não ora, você não o conhece, porque você não conversa com Ele. Você apenas sabe que Ele existe. E é isso que está falando aqui no versículo 6. Porque muitas pessoas afirmam que conhecem a Deus, mas se conhecessem de fato, não estariam nas trevas, não estariam em pecado. Então isso é uma mentira. Sabe? Uma pessoa que apenas frequenta a igreja, mas vive uma vida de pecado, essa pessoa não conhece Deus, não conheceu verdadeiramente Deus, apenas sabe que Ele existe, apenas sabe os meios de atuação, mas não sabe e não conhece a Deus. O versículo 7 fala: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Agora, é no caso uma pessoa que conhece, porque ele anda na luz. Ele conhece a Deus, Deus é luz, ele anda na luz. E assim ele tem comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O versículo 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Versículo 9. Olha que interessante, olha que interessante. Ele fala: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. É uma mentira isso. É uma mentira. Porque nós somos sujeitos a pecar. A natureza do homem é pecaminosa. No Éden, isso se iniciou. E se eu falar para você, você não vai pecar, eu estaria mentindo para você. Se você acreditar que você não vai pecar, você está mentindo para você mesmo. Mas não interprete mal. Porque o pecado que eu estou falando não é você ser escravo do pecado. Porque isso nós já fomos libertos através de Cristo Jesus. Em Romanos fala: aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Então, através de Jesus Cristo, nós somos libertos do pecado, mas não significa que
a gente não vai pecar. Um momento ou outro nós vamos irar, aí é um pecado. Você se irar, você sair da sua boca palavras que não são agradáveis aos olhos de Deus através da ira, isso é um pecado. Isso acontece porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então sim, nós vamos pecar, nós vamos falhar. Mas através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Amém? É necessário confessarmos os nossos pecados toda vez que orarmos. Toda vez que você orar, se arrependa. Confesse os seus pecados. Se arrependa, porque o arrependimento é uma chave para que Deus Ele possa abrir a porta do seu coração e fazer morada. O arrependimento é necessário para que Deus faça morada em nosso coração. Amém? E se quisermos andar na luz, é necessário arrependimento. O versículo 10 fala: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só, que forte. Porque se a gente afirma que conhece a Deus, se a gente afirma que não temos pecado, primeiramente nós mentimos nessas duas coisas. A gente não conhece a Deus. E a gente está em pecado e fala que não está. Nós fazemos de Deus mentiroso, olha só. Porque Ele é luz. Né? E luz não se encaixa, não combina com as trevas. A luz ela afasta as trevas. Então todo um princípio, todo um mandamento, ele é distorcido. Amém? Então terminamos aqui essa parte de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Agora eu vou lá para Tiago, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Tiago 1, 22 ao 25. A palavra que eu vou falar com ela é forte, tá? Essa aqui foi o que Deus falou comigo forte na minha oração hoje e eu preciso compartilhar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Em João, que a gente leu agora, eu falei sobre criar um relacionamento com Deus, né? Não de uma forma direta, mas é o que passa a mensagem de 1 João, do 5 ao 10, capítulo 1, do 5 ao 10, que é necessário nós criarmos um relacionamento com Deus. E aqui em Tiago fala para praticarmos a palavra. E através de sonhos, né, pessoas próximas e algumas palavras, Satanás, ele vai investir muito em nós jovens nessa pandemia, assim como ele investiu na outra, que ficamos em casa. Ele vai fazer de tudo para que você desanime, desista. E se não criarmos um relacionamento agora com Deus, se não tomarmos uma posição, uma atitude, ele vai conseguir. Ele vai encontrar uma brecha. Porque muitas das vezes nós afirmamos que conhecemos a Deus, mas não conhecemos porque não oramos. E é necessário uma oração. É necessário que você tenha um vínculo com Deus. Voltando para Tiago, que está falando para a prática da palavra. Será que nós estamos fazendo isso? Será que você está escutando a palavra e está praticando, ou ela sai pelo seu ouvido e entra pelo seu ouvido e sai pelo outro? Você se lembra da palavra de domingo do pastor Valmir? A de quinta agora, que a pastora Lúcia, minha mãe, ministrou? Você se lembra da palavra da célula de semana passada, de semana retrasada? Será que a palavra está realmente entrando no seu coração? Só que através
tendo mudança, ou você escuta e fica a mesma coisa. Ou como eu estava falando aqui, é como se um homem olhasse no espelho e depois olhasse para si mesmo, saísse e esquecesse a sua aparência. Sabe o que é isso? Sabe quando a gente faz isso? A gente está jogando a palavra no lixo. É forte, mas é a verdade. Escutamos diversas palavras, domingo, quinta, célula, mas será que essa palavra não entra em nosso coração porque não traz transformação? O tema da ministração é andando na luz, um jovem compromissado. Deus, Ele quer gerar um compromisso no seu coração, mas a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa sair do comodismo, da zona de conforto. Porque se ficar assim, não dá. Se a gente ficar parado, não dá. Na mesma, e vai ficar assim por quanto tempo? A gente vai vir aqui na igreja, vai ficar sentado aqui na cadeira e escutar a palavra por quanto tempo? Só escutando. E a gente esquece dela, a gente esquece o que foi falado. É jogar a palavra no lixo isso. Eu fiz isso, fazer isso muito lá atrás. Mas eu vi que isso é completamente errado, isso é totalmente errado. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que realmente nós estamos absorvendo a palavra? Está sendo ministrada na célula? Será que isso está gerando algo em nós, de nós, uma transformação, uma renovação, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude? Ou apenas continuar a mesma coisa? A gente continua pecando, a gente continua falando palavrão, a gente continua fazendo as coisas erradas, pensando as coisas erradas, pensamentos impuros. Então, na hora da gente tomar uma atitude, Deus, Ele sonda corações sedentos, Ele sonda corações famintos por Ele, pela presença dEle, pela palavra dEle. O que nós estamos fazendo? Deus, Ele busca um jovem compromissado, um jovem que está disposto a servir, um jovem que está disposto a falar dEle. Não me veja como alguém melhor aqui. Esse não é o intuito. Nunca vai ser. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas se eu estou falando isso é porque Deus falou comigo para falar. Porque Satanás, ele vai investir nos jovens nessa pandemia e nós temos que nos proteger. Nós temos que nos investir. Temos que orar. Temos que buscar Ele. Porque o dia do Senhor está chegando. O grande dia do Senhor está chegando. E quando Ele chegar, o que vai acontecer com nós? Eu não quero ficar. Mas nós vivemos muitas das vezes como se isso fosse, essa profecia fosse uma mentira. Como se isso não se cumprisse. Nunca fosse se cumprir. Apenas esquecemos, porque Satanás ele faz isso. Nem lembramos que um dia Jesus vai voltar. Só quando alguém fala. Então, galera, é hora de tomar uma atitude, é hora da gente ser compromissado. É hora da gente fazer a diferença. Da gente sempre buscar, da gente sempre buscar algo diferente na presença, na palavra. E não ser a mesma coisa, a mesmice, esse comodismo, e essa zona de conforto, e eu vou para a igreja por... Eu quero estar lá, mas eu não quero fazer nada. Eu só vou lá só. Eu vou porque meus pais me obrigam, ou eu vou porque, sei lá. As pessoas têm que vir para a igreja para adorar a Deus, para ir por causa de Deus. Amém? Então Deus ele busca jovens compromissados. A palavra é essa,
Foi isso que Deus me revelou e eu espero que vocês possam ter escutado, todos possam ver, né? E espero realmente que ela possa ter falado com você, porque falou comigo, né? Que a gente possa tomar uma atitude, porque o inimigo ele vai tentar, ele já está tentando nos atacar. E é momento de orar. Olha a situação do mundo, olha como o mundo está indo. É hora de orar, é hora de dobrar o joelho, é hora de clamar, é hora de se aproximar, é hora de conhecer. E assim nós podemos afirmar: eu conheço a Deus, eu ando na luz. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E amanhã tem culto, tá? Espero que vocês possam assistir também. E fiquem com Deus, fiquem com essa palavra, em nome de Jesus.